Uhum. Um pastor muito conhecido e renomado, e aqui eu vou reservar o nome, certa vez ele disse que os seminários eles atendem uma demanda que as igrejas não conseguem atender ou são deficitárias, que é a formação teológica do pastor. E ele justificou neste argumento que é a razão pelo qual os seminários existem para formar pastores teologicamente dizendo. Diante disso, muita gente diz que seminário não forma pastor. E aí fica a dúvida diante da sua experiência. O seminário ele forma um pastor? Olha, é uma pergunta muito pertinente e muito importante. E acredito que muitas pessoas, inclusive os nossos jovens aqui, nós temos caminhado, eles querem fazer até uma aula de escola bíblica só sobre o seminário. Eles querem fazer algumas perguntas, inclusive depois eles vão assistir esse podcast, espero eu. Mas, olha, Daniel, essa resposta desse pastor renomado pode ser verdade, mas ela causa uma outra reflexão. Claro que o assunto é muito amplo, né? O quanto que nós, da nova geração, podemos assim dizer, e até pastores que já estão no campo há mais tempo, estão envolvidos em formar líderes na igreja local. Líderes leigos. Leigos no bom sentido da palavra, não é demérito, desmerecendo o cristão, o que vai na igreja todo domingo e é envolvido em alguma área, serve em alguma área, algum ministério na igreja. Então, o quanto nós estamos envolvidos em formar essa liderança hoje, que vai, obviamente, trazer muitos resultados e coisas maravilhosas acontecem. Claro, o seminário é crucial, é importante, é uma etapa marcante nas nossas vidas, é um tempo muito especial, né? E claro que todas as ferramentas, conteúdo ensinado, né, no seminário, a experiência com o professor, as ferramentas dadas, as aulas, as amizades, todos os processos que envolvem o seminário tem uma serventia muito grande no ministério. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, acredito eu. Mas o seminário enfatiza que nós devemos servir a igreja. É na igreja que nós somos formados. Então, eu acredito que um pastor ele é formado, ele é preparado, ele é desenvolvido na igreja local. Né? Então, o seminário te dá ferramentas, ele te dá ali um conteúdo importante. Você passa 4 anos, outras igrejas, denominações, talvez um pouco menos, um pouco mais, eu não sei como que funciona, mas é um preparar de Deus no coração e, obviamente, na sala de aula, nas experiências ali, e com o professor, com as aulas ali ministradas, você aprende muitas coisas importantes. Mas o ministério exige dedicação, estudo, profundidade, conhecimento, mas é a igreja local, na minha percepção, que forma um pastor. O seminarista não sai do seminário pronto para ser um pastor. Acho que é importante também a gente dizer que eles se complementam, né? Sim. Porque os pastores descobrem o seu chamado na igreja. E o seminário te ajuda na capacitação para o ministério, né? Isso. Por mais que a igreja local não tenha, seja uma deficiência ou não de preparar teologicamente um pastor, ele serve para complementar na formação e no preparo de um ministro, né? Com certeza. É crucial, é importantíssimo, né? Felizmente a gente vê que muitos têm dito ou desmerecendo o trabalho do seminário, mas o seminário é importante, é crucial, é uma etapa maravilhosa na vida do seminarista, do candidato, da família também. Mas obviamente que a igreja, nós somos ali forjados, somos tratados, né? E crescemos e aprendemos. Amém. E para o exercício do seu ministério, o quanto para você que o quanto que o seminário foi importante para você? Como período, este período foi importante para que você estivesse hoje exercendo o seu ministério? E da mesma forma, a gente mencionou da igreja local, qual a importância da igreja local
no período em que você esteve no seminário, né? Você contou aí que você serviu algumas igrejas ali no Espírito Santo, foi para o Paraná, depois aqui em Campinas. E quando você olha para trás, como é que se enxerga a importância da igreja local neste processo durante o seu seminário e também a importância do seminário para você, especificamente? Olha, em quase um ano de ordenado, e para mim essa é algo maravilhoso fazer essa retrospectiva, né? Olhar para trás com muita gratidão a Deus. Em quase um ano de ordenado, o seminário, obviamente, até aqui, claro, nos dá muitas ferramentas, nos deu muitas ferramentas e nós utilizamos essas ferramentas importantes no contexto da igreja local, né? Sobretudo quando a gente vai estudar, a gente olha para a palavra de Deus, um texto, por exemplo, e essa é um único exemplo, né? A gente aprende a olhar o texto, a aprender do texto, a retirar do texto os tesouros, né, escondidos ali. Então, isso a gente aprende no seminário também. Uma das ferramentas. Óbvio que tem tantas outras que nos ajudam bastante. Então, a gente aprende muita coisa, a gente sai de lá com um senso crítico, de ler alguma coisa, de refutar, de pensar, de fazer teologia, de realmente nutrir o que é bom, reter o que é bom. A gente consegue perceber algumas questões pastorais a partir dos professores, das aulas ministradas. Então, a gente vê que algumas coisas, né, acontecem no ministério e fala, nossa, isso foi falado, isso foi dito, isso que legal, isso pode me ajudar nessa área do discipulado, isso pode me ajudar nessa aula na questão ou na questão do ensino na igreja local, enfim, as questões relacionadas ali ao convívio, aos relacionamentos, os conselhos dos professores, o conteúdo propriamente dito, né? E muito se fala que muitos passam pelo seminário, a gente fala muito isso no seminário, né? Mas nós temos que deixar o seminário passar por nós. E esse é um processo muito rico, né? O seminário, nós não apenas passamos pelo seminário. Então, o Charles, que entrou em fevereiro de 2018, quando sair agora em 2021, é outra pessoa, é mais maduro, você consegue perceber isso. A gente consegue olhar para trás dizendo, realmente, eu não sabia de nada. Agora eu tenho ferramentas importantes. Então, o seminário, nesse sentido, ele te incorpora, ele traz essa... Né, você engorda um pouquinho no seminário nesse sentido. Então, isso para mim é fundamental, foi bastante importante. Até hoje, eu vou dar um exemplo prático, né, em situações de aconselhamento, que eu visitei uma matéria de um professor que falava exatamente sobre aquele contexto que eu estava vivendo. Obviamente que ali a gente faz as devidas alterações, mas naquele momento me deu uma luz de como lidar com uma determinada situação. E aquilo ali, para mim, foi maravilhoso. Então, nos aspectos mais simples, o seminário nos ajuda bastante. E, claro, como que a igreja local foi importante. Claro que eu posso lembrar lá de trás de igrejas do Espírito Santo, nesse processo todo, porque eu vinha falando de seminário já há muito tempo, mas eu comparo essas minhas idas e vindas desses 10 anos até chegar ao seminário em 2018, como Paulo muitas vezes fazia planos e projetos e o Espírito Santo falava, não, vocês vão para outro canto, vocês não vão. Levanta e vai para Macedônia, né? O Espírito Santo dizendo para eles, e é bem nesse sentido. Mas eu quero falar um pouquinho desses 4 anos, desses últimos 4 anos, né? Em que nós estivemos com a Shalom. Então, para mim foi marcante, foi algo profundo, porque eu propus, na verdade, eu e a minha família, né? Eu e a Vanessa, e já com o Joaquim, que nasceu aí no meio da pandemia, nós colocamos o nosso coração e nos propomos a não apenas ser o seminarista da Shalom. Nós queremos pertencer. Nós queremos entrar de cabeça, fazer... Eu sei que a relação seminarista-igreja, isso é maravilhoso, mas nós, no nosso coração, nós nos entregamos. Nós criamos laços, nós criamos ali amizades, né? E aprendemos bastante. Então, tive o privilégio de caminhar com pessoas maravilhosas, muito generosas, que nos ajudaram na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora do desânimo, dizendo, vão para frente, caminhem, orem
para o Senhor, sigam adiante no serviço, no trato com as pessoas. Então, isso foi maravilhoso. Também eu vejo que esse crescimento, um seminarista que entra na igreja e entra com o coração, de fato, nessas coisas, né, com essa intenção, ele tem muito a crescer. Pessoas que vão dizer para você áreas que você precisa crescer, coisas que você não quer ouvir naquele momento, mas que tudo isso faz parte para o crescimento, desenvolvimento mesmo, a maturidade. Então, tive essa oportunidade na Igreja Shalom. Então, eu louvo muito a Deus por aquele conselho, os irmãos, as pessoas que ali estavam participando, né, sendo membros e tudo mais. Então, tive o privilégio de conhecer, por exemplo, e aprender com o reverendo Noedi, com o pastor Noedi, um homem de Deus e que nos abraçou. Eu lembro muito bem quando ele colocou a mão no peito, com o nosso braço, e disse: aqui é a casa de vocês. Então, isso para nós já foi muito cativante. A gente viu, olhando, percebendo, vendo ele trabalhar, vendo ele tratar as pessoas, né? Isso para mim foi algo muito marcante. E eu vou levar para a vida toda, com certeza. Então, essa é a importância da igreja local, nesse crescimento, nesse desenvolvimento, nesse amor, nesse serviço, realmente, que é recíproco, né? E o bom é que nesse período que você esteve aqui na Shalom, nesses 4 anos, você não apenas teve esse período de aprendizado teológico no seminário, mas você pôde, durante esse processo, também começar a aplicar dentro aqui da nossa comunidade, né? Você pôde se envolver nos mais diversos ministérios, você teve à frente de alguns ministérios, mas você pôde se envolver com pessoas em aconselhamento, na pregação, Sim, estar com certeza. acompanhando a rotina dos pastores, né? Então você Isso, também foi sendo forjado dentro da própria igreja, dentro da igreja. ser um pastor, né? Quando eu estava fazendo teologia ali na FTSA, uma das coisas que mais mexeu comigo não foi só o fato eu diria que eu reaprendi a ler a Bíblia, primeiramente, porque você passa a enxergar a Bíblia dentro de um contexto e dentro de uma narrativa que começa lá em Gênesis e vai a Apocalipse, então você vai aprendendo a ler a Bíblia com outros olhos, olhando o Sim, contexto, retirando ensinos profundos e importantes. Mas você passa a receber um monte de informação teológica e você é também despertado para a necessidade da comunidade local, né? Então, você aprende a pensar a igreja, você aprende a ver as necessidades da igreja, você aprende a receber toda a informação, todo o ensino, e quando você olha para a igreja, você começa a ter um olhar diferente também a respeito das necessidades, das dores, do contexto, né? E quantas sim, situações a gente pode olhar para trás e ver, e a gente acaba lembrando do que a gente aprendeu para poder aplicar nos dias de hoje. sim. E é interessante, Daniel, a gente também precisa fazer uma ressalva, né? Quanto ao chamado, a essa participação da igreja, né? Como já destacou, muitas vezes o seminarista, ele ou o candidato, né, ou a pessoa, ou talvez um jovem que vai assistir, que está assistindo nosso bate-papo aqui, que quer participar do ministério, quer ir ao ministério. E às vezes a gente só foca na questão do elogio Sim. ou daquilo que a igreja fala de bom a respeito da gente, ou, né, ao nosso respeito. Então tem que ter cuidado para o coração não ser tomado de vaidade, de orgulho, de vanglória, né? Então, às vezes, a pessoa vai falar o que você não quer ouvir, às vezes você vai ouvir uma palavra de exortação, de encorajamento ao mesmo tempo, e isso a gente engole seco, a gente pensa, a gente remoe aquilo por dentro. Isso também faz parte, né, desse credenciamento ao chamado, né? E é importante dizer que nós chamado. estamos em constante aprendizado, né? Então, a gente não sai sabendo tudo. Então, a comunidade é muito importante para a formação e para a gente entender o nosso chamado também.